através do meu canal, que é o Espiritualidade, né? Vocês conhecerem um pouquinho dessa trajetória, né? Para servir, enfim, de inspiração, porque eu falei para vocês aqui de alguns exemplos de números muito expressivos, né, como Felipe Neto, Maria Clara JP, enfim, todos esses nomes aí, né, mas vou me colocar como exemplo, né, de um canal com um nicho específico, né, com um público bem segmentado, né, e que eu considero com uma boa repercussão e um bom resultado a partir daquilo que eu mesmo tenho buscado e a partir daquilo que está ao meu alcance nesse momento, né, realizar, né? Então, deixa eu colocar aqui compartilhar a tela novamente. Então, esse aqui é meu canal, hoje ele está com 86,6 mil inscritos. Eu tenho aqui uma quantidade de vídeos que são mais ou menos um pouco mais do que 200 vídeos, né? Mas a gente tem aqui essas playlists que eu procurei criar, como é muito comum vocês criarem, que são sessões, são canais, são como se fossem quadros, né, dentro Então eu criei aqui uma sessão Cura Cultura, Mantras e Rezos, fiz um festival de mantras, aí eu fiz, isso aqui são coisas que estão ali, fiz um espaço de preces, um outro só de entrevistas relacionadas ao tema de arte e espiritualidade, fiz uma sessão de homenagens, tem uma sessão musical chamada de Sarau Divinal, onde eu convido atrações, né, para fazerem números musicais de acordo com o tema que eu coloco lá. Tenho esse Códigos da Vida, que são entrevistas sobre ferramentas holísticas, ferramentas de desenvolvimento, né? Matéria divina, que são a cobertura de eventos, de espetáculos, de tudo relacionado ao meu tema, né? E clipes e registros musicais, documentários, enfim. Então eu tenho todos esses quadros para os quais eventualmente eu produzo. Hoje eu fiz uma matéria que eu vou lançar, uma matéria sobre um evento que eu fui lá cobrir, então vai entrar dentro dessa sessão Matéria Divina. Eu fiz um clipe, vai entrar dentro do clipe. Se eu fiz uma entrevista, né, com um terapeuta, vai entrar dentro aqui desse Códigos da Vida. Então é uma forma de você organizar o seu conteúdo, né, que é muito importante para que a pessoa que vai entrar no canal possa ter esse entendimento, né, como funciona. Aí, quer dizer, dentro de um canal você pode personalizar ele, né, tanto no que diz respeito ao layout aqui, com a identificação É muito ruim essa lentidão toda, mas é porque eu estou quando compartilha a tela, acho que ainda fica mais lento ainda, né? É só para mostrar para vocês aqui por dentro como é que funciona os resultados, né? Como é que ele te dá esses resultados, né, de estatística. Meu filho, funciona. Aqui, estatísticas. Na parte de estatística, porque você tem a parte do conteúdo, que são os vídeos, né, todos ali listados, né, e você entra individualmente em cada um deles para você colocar as informações de tag, que são as palavras-chave, né, a descrição do vídeo, se você quer monetizar ou se você não quer monetizar, né? Então aqui estão as playlists que eu acabei de falar, né? Como é que elas estão segmentadas, né? E aí aqui na parte de estatística, só para você entender, aqui tem essas diferentes informações, assim que abrir. Então aqui ela te dá uma informação
do alcance, da quantidade de inscritos daquele mês, da sua receita daquele mês, né, ou no total, né, o alcance que o vídeo teve, quanto tempo que as pessoas visualizaram, né, quais vídeos foram mais visualizados, né, quais playlists foram mais visualizadas. Aí tem aqui as informações diretamente sobre o público. Deixa eu entrar aqui nessa parte do público para vocês poderem ver de uma forma mais esmiuçada. Aí, por exemplo, está aqui. Quando seus espectadores estão no YouTube, ó, é uma informação que eles mostram também. O tempo de exibição dos conteúdos, a idade e o gênero, ó, feminino 68%, masculino 32%, idade 13 a 17, 2%, 18 a 24, 17%, enfim, o maior público aqui está variando entre 25 e 44 anos, então eu sei que meu canal fala mais para um público de 25 a 44 anos, para um público feminino predominantemente, brasileiro, né? E aí eu tenho a lista dos conteúdos, quais que tiveram mais visualização, né? Eu posso ir alternando o que eu quero ver dessas informações que ele vai me dando, né? Nessa visão geral aqui, né? Ele aqui tem aqui, ó, por exemplo, quais são os vídeos que tem mais visualização, né? Se eu entrar aqui nessa aba ele vai me dar, né? Aqui está me dando por período, né? Mas eu posso mudar se eu quiser ver os últimos 3 meses, se eu quiser ver pelo ano, né? Aí eu vou entender quais são os vídeos, né? Que tiveram maior visibilidade e o que isso representa, né? Dentro do canal, e qual é o tempo de duração também, né, que foi assistido daquele conteúdo, né? Então dá para você, por exemplo, entender se aquele conteúdo está sendo visto na íntegra ou se as pessoas estão vendo só uma parte, para você entender se num próximo conteúdo você tem que fazer ele menor ou se você tem que tornar ele mais atrativo, enfim. Então essas métricas, elas são importantes para isso, para você ir tentando levar o seu trabalho cada vez mais próximo, né, do seu público, né? E aí eu comecei a partir de uma ideia, né? Falei, poxa, eu vou fazer um canal onde eu vou falar com essa temática de arte e espiritualidade, e aí tudo que tiver sobre esse assunto eu vou lá, vou gravar entrevistas, vou gravar eventos, né? Então inicialmente as pessoas não conheciam o canal, né? Então eu usava as redes sociais para poder buscar quais conteúdos que eu ia abordar, me cadastrei em todos os grupos e páginas possíveis, né, para seguir relacionadas ao tema, para que essas informações chegassem para mim. Então aparecia lá a divulgação de um espetáculo teatral sobre Chico Xavier. Me interessa, Chico Xavier, espiritualidade, então eu vou falar sobre essa, eu vou lá, aí eu ia lá, gravava, entrava em contato com a produção do espetáculo, sobre o canal, me autorizava, eu ia lá, fiz a entrevista com os atores, com o diretor, gravei o espetáculo, editava a matéria, colocava no canal. Eu vi lá, através dessa minha pesquisa e desses cadastros que eu fiz, chegou para mim que ia ter um trabalho feito só com mulheres, para trabalhar o sagrado feminino através de cânticos sagrados voltados para as deusas, tal. Achei interessante aquele evento, aquele universo. Aí fui lá, fiz esse registro, entrevistei a facilitadora que ia conduzir aquele trabalho, entrevistei algumas pessoas que iriam participar e gravei o evento, editei, coloquei como conteúdo do canal. E aí, então, quer dizer, eu fui fazendo coisas a partir do universo, que eu fui mergulhando cada vez mais dentro dele para poder buscar assuntos possíveis, né, e pautas possíveis para eu registrar, como também eu comecei a criar conteúdos, né, onde eu
convidava pessoas para fazer. Aí eu criei, vou fazer esse quadro de música, né? Então eu vou convidar músicos para poder mostrar o seu trabalho autoral voltado para esse tema. Aí criei lá um cenário bonitinho e tal, e as pessoas vinham, gravavam, e aí tornei esse um outro espaço de conteúdo do canal. Aí fiz uma lista de vários profissionais, terapeutas, ou que tinham certos conhecimentos e certos saberes envolvidos com essa minha temática, para poder fazer algumas entrevistas mais aprofundadas, maiores, né? Então esse é um conteúdo como o objetivo principal é realmente o acesso a esse conhecimento. Então, nesse caso, esses conteúdos são maiores, são entrevistas de meia hora, 40 minutos, né? Ou então, às vezes, eu quebrava e dividia em duas partes, né? Então, foi uma forma de trazer essas entrevistas, né? Enfim, então, quer dizer, eu vou criando aí alternativas de acesso do público. Se eu tenho uma pessoa que quer saber se aprofundar numa determinada terapia, eu quero saber o que é Reiki, para que serve? Aí ele vai encontrar esse vídeo onde tem uma entrevista mais aprofundada com um profissional de Reiki que vai contar toda a sua história, a sua trajetória, e o Reiki em si, o que é, para que serve, tal. Assim como tem uma pessoa que vai falar sobre xamanismo, a outra que vai falar sobre fogo sagrado, a outra, enfim. Então, acaba eu criando um cardápio de conteúdos que são para aqueles que querem buscar um aprofundamento naquele tipo de conteúdo. Aí, outro quer saber quais são os eventos interessantes que costumam rolar ou que já rolaram, como, por exemplo, um samba chamado Samba de Fé, né, que é um evento que acontece todo mês, onde se canta samba, mas sempre com uma temática relacionada às religiões afro-brasileiras, tal. Então, nesse caso, foi uma matéria sobre o samba, né? Então, quem está buscando esse tipo de informação, eventos, conhecer o espetáculo teatral X, que está falando sobre esse tema, eu vou ver essa matéria aqui para ver se vale a pena ir ver o espetáculo, né? É um filme que está sendo lançado, vou ver essa matéria aqui para ver como. Então, é um outro tipo de segmento. E tem o segmento da música, né, que e é o que tem maior repercussão no canal, é o que tem maior visibilidade no canal. Eu fiz um clipe então, às vezes, um único produto, um único conteúdo alavanca todo o canal, porque antes desse clipe que eu fiz, eu tinha um crescimento progressivo, né, de inscritos e de visualização, mas quando eu lancei esse clipe, que foi em 2018, 2019, quando eu lancei esse clipe em 2018, que foi um Hino aos Orixás com a Pureza das Crianças, né? Que eu peguei uma música, pedi autorização para utilizar essa música, que era uma música que falava sobre todos os orixás, e aí eu conduzi um trabalho com várias crianças, né, de entendimento daquele universo e tal, e aí fizemos uma caracterização onde elas se vestiram de orixás, e aí gravamos o clipe. Esse clipe tem 10 milhões de visualizações, então ele deu uma impulsionada muito grande no canal, né? Então, às vezes você tem uma coisa fora da curva, mas que vai te ajudar a alavancar os demais conteúdos, né, e dar visibilidade para os demais conteúdos, né? E aí eu estou sempre pensando em coisas novas que eu quero, né, diversificar. Eu vou fazer agora um espaço para debates, né? Vou ter uma outra série que eu estou já começando a produzir, que é de ficção, que é de dramaturgia, mais relacionado a esse tema, né? Então eu começo a diversificar esse leque
de formatos, mas dentro de um mesmo guarda-chuva que é o meu tema, né? Então a vantagem de você ter um canal é essa, né? De você ter essa multiplicidade de conteúdos, né? Dentro de um mesmo propósito, né? Dentro de uma mesma identidade, né? Olha, primeiramente, acho que é importante fazer uma pesquisa para ver o que há, possivelmente, com o nome que vocês querem utilizar, né? Porque como a gente hoje fala de múltiplas janelas, né? Então não basta que, por exemplo, se o seu conteúdo te chamar TV Rá-Tim-Bum, né? Só eu pegando um exemplo existente, né? Vou criar uma TV Rá-Tim-Bum aqui, né? E vou colocar no YouTube TV Rá-Tim-Bum, né? Pô, mas você pode ter no YouTube a liberdade de criar esse canal e botar o nome que você quiser, né? Principalmente porque num primeiro momento você não consegue colocar o endereço de youtube.com/TV Rá-Tim-Bum. Você inicialmente fica com o endereço youtube.com/ um monte de letra, né? Você só consegue dar um nome, um endereço do seu canal depois que você atinge 1000 inscritos, né? Aí que o canal vai te dar, porque ele vai te liberando coisas que são permitidas. No primeiro momento ele vai te liberar colocar conteúdos maiores, depois ele vai te liberar liberar a monetização, vai te liberar poder ter um domínio próprio, né? Então você pode ter uma ideia, colocar e o nome você pode colocar na sua arte lá tranquilamente. Você só não vai ter o endereço dele. Agora, se você usa esse nome na arte, aí quando você for colocar o nome no canal, você vê que já existe um site que tem esse nome, aí vai ficar ruim, porque né, vai ter dois tipos de conteúdo com o mesmo nome, mesmo que eles estejam em locais diferentes. Então vale a pena essa pesquisa, e conforme for, vai ter uma pequena adaptação, né, que você possa de repente fazer ali para não sair muito da tua ideia, mas preservar, né, o que você deseja fazer. E assim, encarando como um produto, encarando como algo que você pretende dar muitos desdobramentos e fazer disso também um negócio, porque aí você é uma marca, né? Independente se você hoje está fazendo de uma forma pequena, né, e experimental, né, em algum momento isso vai crescer, em algum momento isso vai ganhar outras proporções, então é importante que essa marca ela vá se consolidando. Então, assim, você não precisa fazer nenhum registro no INPI, mas um registro de domínio seria bom você registrar, um registro com BR, né? Você pode fazer uma busca lá no registro.br para ver se já existe um domínio com BR desse nome que você quer utilizar. Aí você vê também, faz uma pesquisa em outros domínios, no .com, no .net, no .edu, no .tv, né? E se cerca, né, para entender se aquele nome está sendo usado e de que forma estão sendo usados, para poder te ajudar nessa decisão de continuar ou não com aquele nome, ou se você vai acrescentar alguma outra coisa para tornar, dar algum diferencial para diferenciar de outros que já utilizam daquele nome, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Exato. E aí, no caso, como você vai ter um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, um perfil no Twitter, enfim, um perfil no TikTok, enfim, todas as outras ferramentas, e mais um site, e mais um canal no YouTube, então quer dizer, o nome, né, é a marca, e que vai estar presente em todas essas janelas, né? Então, por isso que é importante, se for Tio Leão, né? Se você coloca no YouTube Tio Leão, mas já existe um site chamado Tio Leão, aí é melhor talvez você colocar Tio Leão Cordeiro, que aí você não vai ter a possibilidade, né, de ter esse cruzamento, né? E assim, enfim, encarar isso como uma marca mesmo, entendeu?
Tem uma coisa curiosa que essa pandemia provocou, né? Você vê, eu achei que fosse ficar parado, né, sem poder produzir nada para o canal, né, durante esse período, porque no meu planejamento, na minha fórmula, eu ia sempre aos locais, né? Eu ia cobrir um evento, ou ia na casa de fulano para fazer uma entrevista, né? Então, e é o que é normal para todo mundo, né? E então, a partir do momento que surgiu toda essa situação, é, foi incrível, porque eu produzi coisa pra caramba, né? Seja através de conteúdos que foram enviados para mim, do tipo, eu convidava alguém para falar sobre um determinado assunto ou para falar sobre o seu trabalho, eu enviava uma lista de perguntas, a pessoa gravava com o celular, me enviava a gravação, me enviava fotos ilustrativas, ou às vezes fazia até vídeo ilustrativo do trabalho que ela estava falando, eu editava e colocava esse conteúdo. Então fiz muitos conteúdos assim. Fiz um festival, o festival de mantras que eu fiz, eu peguei todos, tem 23 vídeos, eu acho, que foram feitos assim em uma semana. Eu fui recebendo, né, e ao longo de uma semana eles foram sendo exibidos. Então, eles mesmos faziam esse registro deles cantando, tocando, enviavam para mim e eu postei isso. Assim como essa possibilidade de entrevista, né? Também fiz várias entrevistas nesse esquema de divisão de tela, né? Como a gente está fazendo aqui, como a gente usa essas plataformas que de repente surgiram várias, que a gente, enfim, antes de pandemia, a gente quase não ouvia falar de plataformas como essa, de Google Meet, de Zoom, né, de StreamYard, de Google Classroom, enfim, todas essas plataformas que hoje elas servem muito para reuniões e para aula, né, elas também acabaram sendo utilizadas pelos canais para realizar entrevistas, para realizar encontros, para realizar debates, né? Então a gente está sempre fazendo uso a tecnologia nos traz soluções e nos traz ideias e inspira formatos, né, a partir disso, né? Então, só um parêntese para falar como a gente vai se adaptando, né, à realidade em que a gente vive. Porque o registro de domínio você vai pagar R$40. Não é caro. Você paga R$40 pelo registro de domínio, que tem uma validade por 1 ano. Né? E aí. Sim, mas no caso, o registro do domínio ele já é alguma garantia, né? Já é alguma coisa, né? Então, no mínimo isso seria interessante fazer, né? Isso. Isso. E no momento em que colocar no ar, né, aquilo já passa a existir, né? Então já fica valendo, né, aquela data, né, da postagem daquele conteúdo, que aí tudo que vier depois disso, né, que leve a mesmo nome ou qualquer coisa assim, aí vai estar realmente fazendo uso de algo que já tinha sido criado anteriormente, né? E música é o que mais tem possibilidade de trazer resultados assim, mais rápidos, né? Até porque a música você vê várias vezes, né? Se aquela música está ali só naquele canal, ela vai ser ouvida, né, através daquele vídeo diversas vezes se a pessoa gostar. Agora os demais conteúdos normalmente eles só são vistos uma vez, né? Tirando os conteúdos infantis, que as crianças repetem muito, elas veem várias vezes o mesmo conteúdo, né? Mas independente do que você for desenvolver, for aprimorar no que diz respeito ao que sua filha está fazendo, né, você pode também, né, trocar com ela, né, ela faz a trilha do seu canal também, você
cria seus conteúdos voltados para jardinagem, né? Que é algo que você curte e justamente por ser algo que você curte, que você tem facilidade, que você tem prazer em fazer, então isso vai ser mais natural, né? Se mandarem você, né, se você tivesse que falar sobre um outro assunto que não é o seu de origem ou que você faça no seu dia a dia, né, certamente você teria mais dificuldade. Agora você abordando um conteúdo que já faz parte da tua rotina, já faz, que te traz realmente muito prazer, então com certeza você vai ter mais facilidade de fazer, né? Isso, porque de repente tem certos gatilhos, né, que fazem com que a coisa mude de rumo, né? Se, por exemplo, você faz um vídeo dela tocando enquanto você planta, né, você faz ela tocando diariamente para uma planta que você plantou ali, quer dizer, de tempos em tempos você faz esse registro, depois você lança um vídeo, né, da planta cresceu, né, quase que como embalada por essa música, né, a música tendo ajudado, né, nesse crescimento da planta, né, é só uma bossa, uma brincadeira que você faz para atrair o espectador e aquele vídeo, né, se tornar interessante, enfim, ter um diferencial, né? Você quer ver um exemplo de como é que as diferentes mídias, né, elas se completam, né? E, por exemplo, digamos que você tenha lá, a pessoa vai assistir no teu canal aquele episódio, né, da série, né, que você está realizando. Mas aí, por exemplo, no TikTok, a gente vai ter um personagem, por exemplo, né, fazendo alguma coisa inerente ao universo daquele personagem, né? Então, principalmente se for uma questão de relacionada ao humor, né, que é o que pega mais, né, no caso do TikTok. Mas enfim, é uma forma de você, né, não tá colocando o mesmo conteúdo na outra janela, mas você está pegando o mesmo personagem e ele está se apresentando de uma outra forma numa janela, com o intuito de chamar a atenção, de despertar a curiosidade para te levar para outra janela para assistir aquele personagem em ação dentro de um outro contexto, entendeu? Porque, por exemplo, no Instagram, quando você estiver nesse processo até criativo, você pode compartilhar com o seu público isso, né? Você pode, às vezes, ler uma fala e refletir sobre essa fala, e aí, convidar o espectador a ver essa cena no episódio tal, entendeu? Enfim, é um outro exemplo de como utilizar um outro veículo, né? Uma outra roupagem, né? Para atrair o público para aquele conteúdo que você está fazendo, entendeu? E você pode ir alimentando a curiosidade do espectador, mesmo que aquilo ainda não aconteça, já vai valendo também como exercício mesmo. Por exemplo, chamar uma atriz ou um ator que está trabalhando com você nesse projeto para um bate-papo, né, e você posta essa conversa, então aquilo ali já é um conteúdo. Você vai fazer algum trabalho de pesquisa assim, de campo para o personagem ou para a própria história, né? Então aquilo ali pode virar um conteúdo, né? Então, sempre pensar que a obra em si, o que está por trás dela também pode ser um conteúdo, né? Maravilha. Acho que tem que botar em prática, e ao mesmo tempo ir experimentando, né? Porque a partir da experiência, né, você vai ajudando também a amadurecer mais, né? Com relação até a viabilização em si, né? Eu me lembro que eu antes de trabalhar com audiovisual assim nos bastidores, eu comecei minha trajetória como ator também, né? Fazia teatro e eu me lembro que a gente sempre
fazia algumas coisas para tentar conseguir grana para montar o espetáculo, né? Quando era, né, no início, assim, aqueles espetáculos também no esquema guerrilha, né? Então, ou a gente promovia festas, vendia os ingressos e aí conseguia grana para bancar cenário, figurino, essas coisas, ou a gente fazia rifa. Existia uma coisa chamada livro de ouro também, que a gente fazia, que cada pessoa do elenco ficava uma semana com aquele livro de ouro e ia pedindo para os seus familiares e amigos uma contribuição. Era na verdade um crowdfunding, só que nos tempos, né, longe, né, enfim, uma outra realidade completamente diferente de hoje. Então, se antes já era uma coisa comum, né, imagina hoje com as ferramentas disponíveis, né? Hoje você pode fazer uma rifa online, né? Hoje você pode usar o crowdfunding, né, o vaquinha, enfim, usar outros mecanismos para conseguir grana, né? Claro que isso falando de projetos que precisam de recursos pequenos, né, para ter o seu start inicial, né, ou para pelo menos gerar um piloto, gerar né, então para aquilo de alguma forma começar, né, a gente pode utilizar esses mecanismos, né. Agora, para obter um orçamento maior, né, um patrocínio, né, para um projeto que está mais desenvolvido e precisa de mais recursos, né, aí é claro que a gente tem que buscar os outros mecanismos, né, e aproveitando, né, só para falar um pouquinho sobre eles, não sei até que ponto vocês têm